vou começar esse vídeo assim, ó. Tô retada aqui com isso. Tô retada porque eu fico escutando crente falando: ah, mas eu não preciso congregar não. Ah, eu sou a igreja. Ah, mas a igreja sou eu. Ah, pra que congregar? Pra que eu vou pra igreja? Precisa não. Eu sou a igreja. Então eu tô assim, retada com isso aqui. Entendeu? Brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira, tá, Jesus? Eu sou evangélica. Eu tenho fruto do Espírito, que é a paciência, né? A longanimidade. Então, eu tô assim, ó. Pronto. Melhorou, né? Então, vamos aprender aqui no amor, tá? Que você não é igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem cá, chegue mais perto pra você ver uma coisa aqui que eu vou te mostrar. Você não é a igreja. Entendeu? 1 Coríntios 12, do 14 até o 21, diz: o corpo, que é a igreja, se você, caso você não saiba, né? Não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se ouvindo disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Paulo aqui está falando acerca dos dons espirituais que todos nós, membros do corpo ao qual ele está se referindo, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós recebemos dons espirituais para poder contribuir com a obra de Deus, para poder alcançar pessoas, edificar pessoas, todos nós recebemos dons de Deus. E dentro dessa passagem, ele está explicando aqui os dons que cada membro tem. Ele está aqui falando de forma figurada. Ele está aqui falando do corpo humano e falando de cada membro do corpo. Mas esse corpo a qual ele se refere, na verdade, é a igreja, que é o corpo de Cristo. E os membros, onde ele fala aqui, a mão, o pé, as partes do corpo, os membros do corpo, somos nós cristãos. Então, deixa eu te falar uma coisa, você não é o corpo, mas você é membro do corpo. Você e seus irmãos, juntos, vocês formam a igreja. Você sozinho, você é membro da igreja. Você sozinho é templo do Espírito Santo de Deus. Se a sua perna sai andando pela rua, as pessoas que verem aquilo dali, você acha que elas vão olhar para sua perna andando sozinha e vão dizer: olha lá o corpo andando sozinho pela rua? Não. Elas vão olhar e vão enxergar o quê? Uma perna. Olha lá uma perna andando pela rua. Olha lá a parte do corpo de alguém andando pela rua. Olha lá o membro do corpo de alguém andando pela rua. Da mesma forma, você sozinho é apenas um membro. Jesus fala: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Ali representa o meu corpo. Ali é representação do corpo de Cristo. Ali está a minha igreja. Ah, Tayane, você tá querendo dizer então o quê? Quando eu tô orando sozinha, Deus não se faz presente? Não, meu amor. Quando você está orando sozinha, Deus já está presente, porque Ele mora em você. O Espírito de Deus mora em você. É tanto que o próprio Jesus nos ensinou a orar em secreto.
Ele ensinou a nós fazermos nossas orações individuais e não apenas quando estivermos reunidos como igreja. Mas o que Jesus falou foi: quando vocês estiverem reunidos, ali me representa, ali está o meu corpo, onde estiverem 2 ou mais, ali está o meu corpo, ali está a minha igreja. Era isso que Jesus estava falando. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, olha aí, muitos membros, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha isso, gente, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível, não. Olha, se depois desse vídeo você sair por aí, passando vergonha, dizendo que você é igreja, você sozinho é igreja, eu não sei não. Eu não sei não o que eu faço mais não, viu? Eu paro de pregar aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Brincadeira, não vou parar não, Jesus, mas enfim. Eu vou repetir. Assim como em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. Nós formamos, olha o plural, ó. Que é isso aqui? Plural, entendeu? Não é singular, não é eu sozinha formo o corpo de Cristo. Eu sozinha formo a igreja. Não, nós formamos um só corpo. Gente, eu sei que eu fui chamada para ensinar, mas se eu for falar mais claro do que está aqui dizendo, não é possível que eu tô me sentindo já ensinando o beabá, né? Eu tô me sentindo já aqui fazendo um desenho. Gente, pelo amor de Deus, vocês se orientam, gente. Tô nervosa. Ai, meu Deus, Fiquei nervosa agora, é real agora, viu? Porque eu tenho escutado cada coisa, meu Jesus amado. Aí, gente, tem algumas pessoas também que usam a seguinte justificativa: ah, mas Deus não habita em templos construídos pela mão do homem. Ah, mas eu posso cultuar a Deus em casa. Ah, mas eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, sem precisar ir para a igreja congregar. Tem gente que utiliza muito desse versículo de Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para poder aplicar aí como justificativa na hora de não ir para a igreja, fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Então vamos lá, vamos abrir aqui essa passagem, vamos ver realmente de fato o que isso significa em nome de Jesus. João 4,20 diz assim: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muita gente utiliza deste versículo, como eu falei anteriormente, para usar como justificativa de não ir para a igreja congregar. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, o versículo ele está falando sobre adoração. O versículo ele não está falando sobre congregar, tá bom? Sobre cultuar. Só que quando nós falamos sobre adoração, a gente automaticamente já associa, né, a adoração com o prestar culto a Deus, que de fato o prestar culto é uma forma de adorar a Deus. E de fato, a adoração não é só na igreja. Jesus nos chama para levarmos uma vida de adoração, não momentos de adoração. Ele nos chama para adorarmos a Deus com a nossa vida. E foi exatamente sobre isso que Jesus estava falando com ela. Com ela quem, Tayane? Que você nem explicou aqui. Ou ela vai eu atropelando tudo sem nem explicar a passagem bíblica. Gente, esse capítulo
é o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. E aí eles começam a conversar, Jesus estava ali se revelando para ela confessou os pecados dela, né, se arrependeu dos pecados dela ali. Jesus foi ao encontro dessa mulher e transformou a vida dessa mulher. Então, justamente por confessar os seus pecados e se arrepender, ela queria prestar uma adoração a Deus, como forma de arrependimento pelas coisas que ela havia feito anteriormente. Ela fez o que, Tayane? Abra aí sua Bíblia, vá ler o que foi que ela fez ou deixou de fazer, tá bom? Vamos voltar aqui o vídeo. Então, gente, ela era uma mulher samaritana. Existia naquela época uma treta entre judeus e samaritanos. Então, como eles não se davam bem, como eles não se batiam ali, logo surgiu uma divisão acerca do lugar correto para prestar uma adoração a Deus. E a adoração que eles faziam muitas vezes era em forma de sacrifício. Era um sacrifício que ela queria prestar ali, por causa dos pecados dela. Essa era a adoração. Se você não sabe prestar um sacrifício, também é uma forma de adorar a Deus. E naquela época era dessa maneira que eles resolviam os pecados, né? Mas como a gente tem Jesus hoje, a gente não precisa disso, mas enfim, estou explicando. Então, Jesus estava falando para ela, olha, ao invés de se preocupar com o lugar físico, para vocês ofertarem um sacrifício a Deus, para vocês prestarem uma adoração a Deus, ao invés de você se preocupar com um lugar externo, adore no seu interior, adore de dentro para fora. É exatamente o que eu falei aqui, uma vida de adoração, um coração de adoração. Ao invés de oferecer sacrifício, ofereça o seu coração a Deus. Isso é uma adoração em verdade, se arrependendo de dentro para fora, querendo ser transformado de dentro para fora. Não é oferecendo um sacrifício em qualquer lugar, num lugar que seja certo para fazer o sacrifício, que isso não vai resolver. Porque Jesus falou assim para ela, olha, tá chegando a hora, e de fato já chegou, em que vocês não vão mais precisar se preocupar com isso daqui. Vocês não vão mais precisar se preocupar em prestar sacrifício a Deus como forma de adoração. Vocês não vão precisar mais sacrificar nada para dizer que vocês se arrependeram. Por que já chegou a hora? Por que Jesus já estava falando aquilo? Porque Ele era o próprio sacrifício que derramaria o seu sangue para poder resolver todo o problema do pecado. E Jesus estava falando isso para aquela mulher. Olha, já está chegando a hora que lugar de prestar sacrifício para Deus como forma de adoração não vai adiantar mais de nada. Porque se antes tinha que prestar o sacrifício em lugares externos, em lugares físicos, como forma de arrependimento, depois de Jesus, isso acabou, porque o sacrifício foi o próprio Jesus na cruz. Então Jesus está falando para aquela mulher, não adianta. Não adianta mais. Vai chegar uma hora, e que de fato já chegou, porque eu estou aqui, Jesus estava dizendo isso para ela, vocês vão precisar não procurar um lugar de adoração, mas ter uma vida de adoração. Por que Jesus falou em espírito e em verdade? Jesus estava falando de um coração sincero, arrependido, quebrantado, verdadeiro ali diante de Deus. O verdadeiro arrependimento em espírito, porque também depois do sacrifício dele e ressurreição, o Espírito desceria, já era a promessa do Espírito Santo ali. Jesus estava dizendo, não se preocupe com o lugar físico para Deus estar ou para Deus receber seu sacrifício, porque o Espírito Santo vem e você vai poder adorar em espírito, porque o lugar que Deus vai morar não é em Jerusalém nem em Samaria, é dentro de você, em espírito e em verdade, através do convencimento do Espírito Santo sobre o que é pecado e o que não é pecado, através do arrependimento verdadeiro de dentro para fora, e não através de holocaustos, de sacrifício de fora para dentro. Então, não tem como nós usarmos esse versículo e nem nenhum outro para justificar que nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, porque de fato isso é uma verdade. Mas não existe versículo na Bíblia que justifique que não é para você ir para a igreja, que não é para você congregar, que é para você ser um desigrejado, um desgarrado do corpo.
Muito pelo contrário, congregar, ir à igreja, fazer parte da igreja é uma ordenança. E foi assim que Deus estabeleceu. Você pode cultuar em qualquer lugar? Pode sim. Onde tiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ele está ali presente. Ele mesmo disse que ele não habita mais em templo, feito pelas mãos de homem. Mas a igreja não é só lugar para você cultuar. A igreja é um lugar, por exemplo, para você trabalhar, para você prestar serviço, para você colocar a mão na obra de Deus, para você ajudar, para você servir, para você ser edificado, para você edificar, para você estar debaixo de uma liderança, para você estar debaixo de uma cobertura espiritual da sua liderança, para você aprender com seus irmãos, para você colocar os dons que Deus te deu em prática, ativar esses dons em prol do corpo, porque a Bíblia diz que os nossos dons dados por Deus é para isso, justamente para edificar o próprio corpo, a própria igreja. Então, na igreja você se fortalece espiritualmente, sim, e isso é muito comprovado. Eu vou fazer vídeo aqui sobre isso. Você pode se fortalecer no seu quarto, no seu secreto. Mas, gente, se Deus mandou, se Ele mandou, é porque Ele sabe por que Ele está mandando, entendeu? Como a própria palavra diz, acaso você vai contender com o seu Criador? Eu vou perguntar para Deus por que Ele mandou ir para a igreja? Não, se Ele mandou, tá mandado, Ele sabe por quê, porque é o melhor, ponto, entendeu? E é isso. E passar disso é procedência maligna. E para finalizar esse vídeo, eu vou citar aqui Hebreus 10, versículo 25, que diz assim: E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Outra coisa, só uma observação. Esse se aproxima o dia é o dia de Cristo voltar, é o dia de Jesus voltar. E a promessa que Jesus fez foi que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, se você aí é um desigrejado, não quero igreja, não gosto de igreja, não vou para igreja, não sei o que e tal, quando Jesus voltar, ele não vem buscar membro não, tá bom? Ele vem buscar a igreja. E você sozinho, não é a igreja. Então, meu filho, fica aí com esse pensamento que quando Jesus voltar, tu fica. Amém? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembrou de alguém aí que precisa escutar isso, em nome de Jesus, envie esse vídeo pra essa pessoa. Pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu não quero mais ouvir isso aqui, hein? Já falei. Meu Instagram vai estar passando aqui na tela, me segue por lá que a gente fica juntinho também, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, você já sabe aquelas coisas todas. Se inscreva, deixa o like, comenta aí alguma coisa que você queira, enfim. Um beijo no seu coração e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.